Oi, aqui é o Rodrigo Vilela do canal Leia Pra Ver e hoje eu preparei uma lista com 10 sugestões de livros de história. Eu tentei separar bastante os temas na medida do possível, mas a questão da guerra se destaca um pouquinho mais nessa lista, até porque boa parte dos livros de história que eu leio são sobre isso. Outra coisa que eu me preocupei foi em colocar alguns livros que são mais introdutórios, digamos assim, justamente pensando nas pessoas que não têm o hábito de ler livros de história. Essa lista de hoje é composta quase que exclusivamente por história geral, isso porque eu pretendo fazer no futuro um vídeo com dicas de livros de história do Brasil. O último detalhe é que, por ser uma lista grande de 10 livros, eu não vou ter como me estender muito em cada título. Se alguém tiver interesse em saber um pouco mais de algum dos livros que eu citar aqui nesse vídeo, deixa um comentário aqui embaixo que de repente eu preparo, eu me planejo para fazer uma resenha num vídeo único. Bom, o primeiro livro da lista é esse aqui, O Holocausto, uma História, escrito pela Deborah Dwork e também pelo Robert Jan van Pelt. Ao meu ver, esse é um dos livros mais completos já publicados no Brasil sobre o tema do Holocausto. Eu particularmente considero ele uma excelente introdução para quem tem interesse nesse assunto. Logo no início, os autores já vão trabalhando todo um histórico de séculos mesmo sobre o olhar que a sociedade europeia foi construindo com relação aos judeus ao longo do tempo. É com base nisso que os autores vão explicando no capítulo seguinte todo o processo que desencadeou ali na primeira metade do século XX na perseguição e posteriormente no genocídio. O segundo livro da lista de hoje se chama A História da Arte, do Ernest Gombrich, que foi um dos maiores especialistas nesse assunto. Dá para dizer tranquilamente que esse livro é um clássico, uma referência em história da arte. E também dá para dizer que ele é um ótimo livro introdutório, isso porque a linguagem dele é bastante acessível. É também um livro muito bem ilustrado e que traça todo um panorama da história da arte ao longo dos séculos. O Gombrich trabalha de tudo, vai desde a história da arte na Grécia, no Egito, em Roma, passando pela história da arte na China, a história da arte do Islã, até chegar no período do século XIX e do século XX. O terceiro livro da lista de hoje se chama Heróis e Vilões, do historiador britânico Frank McLean, que é um especialista em história militar e também autor de várias biografias. Nesse livro nós temos uma análise da vida de 6 figuras históricas, 6 líderes e guerreiros importantes. Eu vou ler aqui para não deixar passar nenhum. Nesse livro nós conhecemos a vida do Espartaco, do Átila Uno, do Ricardo Coração de Leão, do Cortês, do Tokugawa e do Napoleão. Para quem gosta de biografia, de história da guerra, esse livro é muito interessante. O autor se preocupa muito em mostrar a importância desses indivíduos ao longo da história. O quarto livro da lista de hoje se chama Império, Como os Britânicos Fizeram o Mundo Moderno, do Niall Ferguson. Esse livro é muito bom, é excelente inclusive para você ter uma noção do tamanho do poder alcançado no mundo todo pelo Império Britânico, que foi um dos maiores que já existiu. A ideia desse autor é mostrar, através da história, toda a importância desse império para compor diversos aspectos econômicos, políticos e até tecnológicos do nosso tempo atual. O quinto livro da lista se chama A Era dos Impérios, do historiador Eric Hobsbawm. Esse livro faz parte de uma série do autor em que, a partir da Revolução Francesa, ele divide os anos seguintes em várias eras. Tem, por exemplo, a Era das Revoluções, a Era do Capital, a Era dos Impérios e a Era dos Extremos. Esse livro, A Era dos Impérios, que é o terceiro livro da série, é um dos mais interessantes para mim. O Hobsbawm trabalha nesse livro vários incontáveis elementos do final do século XIX, como por exemplo os grandes impérios, as guerras, o papel das mulheres, o papel da ciência, das produções artísticas e muito mais. Um dos principais focos do autor é mostrar as influências desse período para o surgimento de eventos importantíssimos que só aconteceram no início do século XX, como por exemplo a Revolução Russa e a Primeira Guerra Mundial. O sexto livro da lista de livros de história é esse aqui, O Maldita Guerra, do Francisco Doratioto. Para compor esse livro, Francisco Doratioto fez uma enorme pesquisa e, consequentemente, nos trouxe uma obra que nos dá uma nova perspectiva sobre a Guerra do Paraguai. Esse livro desconstrói certos mitos, por exemplo, a respeito do Paraguai como uma grande potência econômica, ou do papel da Inglaterra no surgimento desse conflito e muitas outras coisas. O Maldita Guerra funciona como uma espécie de revisão e também é uma ótima leitura, Ele nos apresenta diversos elementos do cenário político e social da época. O sétimo livro da lista se chama A História dos Samurais, do José Yamashiro. Esse livro é uma ótima obra introdutória para entender um pouco mais sobre esses famosos guerreiros do Japão antigo. O autor fala, por exemplo, sobre como eles surgiram no Japão, sobre o rígido código de honra que eles exerciam e também sobre a importância deles como classe. Além disso, o livro História dos Samurais tem bastante coisa de história do Japão mesmo, o que torna a leitura ainda mais interessante. O oitavo livro da lista se chama China, Uma Nova História, da Mary Goldman e do John King.
Em linhas gerais, esse livro cumpre a proposta de mostrar a história da China e também mostrar como esse país se tornou a potência que é hoje. O livro fala de tudo, desde as revoluções, guerras, a parte militar, até a parte do imperialismo, por exemplo, e a influência da religião e da filosofia no modo de pensar dos chineses. Se você tem curiosidade e interesse em conhecer um pouco mais da história da China, eu aconselho bastante a leitura desse livro. Ele é absurdamente completo, além de que também é um daqueles livros, que te enriquece bastante depois da leitura. O nono título da lista de livros de história se chama Uma História da Guerra, do John Keegan. Esse livro é nada mais nada menos que uma referência sobre guerra, um dos principais trabalhos e análises já feitos sobre o assunto. O autor trabalha o conceito de guerra tentando entender o porquê do homem entrar em conflito atrás de conflito o tempo todo ao longo da história. O legal é que esse livro também nos mostra que a ideia de guerra não está envolvida apenas no meio político, mas também na própria cultura. Além disso, John Keegan também nos apresenta o funcionamento da guerra em diversos períodos históricos e sociedades diferentes. Por fim, o 10º e último livro é esse aqui, Uma Breve História do Mundo, do historiador Geoffrey Blaine. Essa obra, ao meu ver, funciona muito bem como uma primeira leitura para quem quer começar a gostar de ler livros de história. É basicamente um livro de história geral muito bem escrito, com uma linguagem super acessível, mas sem se tornar superficial. O autor vai descrevendo e analisando diversos períodos históricos em ordem cronológica. Uma Breve História do Mundo é uma ótima opção para você descobrir um tema, um período histórico que te interessa e depois procurar mais material sobre o assunto. Bom, é isso, mais uma lista aqui para o canal e espero que você tenha gostado desse vídeo com 10 sugestões de livros de história.